Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido pelos amigos como Stormer. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bastante interessante, eu acho. Pode ser legal para vocês estarem ouvindo um pouquinho sobre isso. E foi elicitado basicamente por algumas dúvidas que surgiram ontem e que eu quero esclarecer. Bom, em primeiro lugar, a pergunta é: quando que um trade dá errado? E por que ele dá errado? Vamos então entender quando um trade dá errado, tá? E por que ele dá errado, exatamente após a vinheta. Bom, não se esqueçam de dar o joinha aí, porque isso ajuda bastante, não apenas a divulgar o nosso trabalho, mas também a nos dá uma certa noção se aquele assunto foi interessante ou não para vocês. Então funciona muito bem como um feedback para nós, para a gente poder ter uma ideia se realmente fez sentido aquele tema ou não, se vale a pena a gente revisitar aquele tema ou não e poder explorar um pouquinho mais aquele assunto. Então o joia sempre nos diz: o pessoal está curtindo, o pessoal não está curtindo, o pessoal se interessou, o pessoal não se interessou, bem como os comentários também nos ajudam nisso. Bom, vamos falar um pouquinho, pessoal, quando que um trade dá errado. Por que eu quero falar sobre esse tema? Porque o que eu percebo é que as pessoas às vezes consideram o conceito de certo ou errado para o mercado e para um trade de uma maneira equivocada. O que tu quer dizer com isso, Alexandre? Bom, imagina a seguinte situação. Você entra no seu carro, você pega a chave do seu carro, você gira a chave e por algum motivo o carro não liga. Isso logicamente está errado. Se você girou a chave do seu carro, ele deveria ter ligado. Não poderia ter acontecido do girar a chave e não ter nada. Então tem alguma coisa de errado com o carro. Ok? Ok. Por quê? Porque 99,99% das vezes que você gira a chave do seu carro, o carro liga. Então o mais certo seria que o negócio ligasse. Agora, digamos que vocês sejam pescadores, vocês pescam profissionalmente e todas as vezes que vocês vão pescar, vocês conseguem voltar para casa com 1 ou 2 peixes. Então você vai lá, pesca, pegou um peixe. Ok, bacana. No determinado dia você não pega nenhum peixe. Tem alguma coisa de errado nisso? Você não ter pego nenhum peixe naquele dia? Não, porque você sabe que existe uma estatística, uma probabilidade que você vai pegar um peixe. Geralmente 50%, 60%, 70% dos dias você consegue pegar o peixe. Em outros 30% não. Então você não vai ficar preocupado que você errou aquele dia de pescaria. Não, faz parte. Assim como se você fosse um excelente arremessador de basquete. Então você participa de um time de basquete. Eu não sou tão bom nesse basquete, gostaria de ser, mas enfim. Digamos que você jogasse bem basquete. Você treinou, você aperfeiçoou a técnica de arremesso e você vai lá e consegue um nível de acerto de 75% dos arremessos que você faz. Quando você arremessar a sua bola na cesta e a cesta não cair, você não vai ficar repensando 550 mil vezes por que aquele sistema, por que aquela cesta não caiu. Faz parte da estatística. Bom, o que eu acho interessante é que as pessoas consideram que um trade deu errado quando financeiramente ele foi para o prejuízo. Isso não é um trade errado. O que é um trade que deu errado? Não é um trade que você perdeu dinheiro, por impressionante que pareça. Existem dezenas de trades errados que dão lucro. Para falar a verdade, o cara pode apertar um botão de olhos fechados e decidir comprar um papel e ganhar dinheiro com isso, vendendo depois de algum tempo. O trade foi completamente errado do início ao fim e ele ganhou dinheiro. E tá errado. E ao mesmo tempo, o cara pode fazer um trade exatamente dentro da técnica, exatamente no ponto correto de entrada, com o stop correto, com o alvo correto,
e ele ser estopado. Isso é um erro? Não, não é um erro operacional. Isso faz parte da estatística. Então, o trade errado... Quando é que se erra um trade? A gente erra um trade quando a gente opera fora do nosso método. A gente erra um trade quando a gente desce o stop. Ou quando a gente aumenta a posição acima do controle de risco. Ou quando a gente entra num trade antes do sinal ter acontecido. Ou sai do trade antes do sinal de saída ter sido oferecido. Nestes momentos, nós estamos errando o trade. Não é quando a gente aciona um stop loss com uma perda financeira que é um trade errado. Não! Não! O stop loss com a perda financeira faz parte do método operacional do sujeito. Enquanto as pessoas associarem, eu perdi dinheiro nesse trade, esse trade está errado, elas não vão conseguir seguir um método consistentemente. Elas vão simplesmente continuar perdendo dinheiro. Então, qual que é a forma correta de olhar um trade certo e um trade errado? Trade certo, foi dentro do meu método? Sim, foi. O resultado financeiro não importa. O resultado financeiro vai ser consequência de uma dezena de sistemas, de trades feitos dentro do teu modelo. Então, ontem me perguntaram, pô, Stomer, no dissecção de trades, você falou que tinha feito apenas um trade mais importante a ser mencionado. Eu vou colocar aqui, inclusive, no vídeo. Que foi esse inside bar aqui, com stop nessa mínima. E aí bateu no seu alvo de 2 vezes. Mas você não falou dos 2 trades que você fez no Café Tricô e ações ao vivo. Quando o mercado deu esse preço de fechamento de reversão aqui. E que eu tomei a posição ao vivo. Com stop nesta mínima. E que depois terminou perto do fechamento do dia, porque não bateu em nenhum lugar. E depois eu fiz um outro trade no mesmo preço, no mesmo Café Tricô e ações, em que eu basicamente comprei a ruptura desse inside bar aqui. Aqui, foi este. E que foi estopado. Eu não comentei esses 2 trades, porque eu já tinha comentado no vídeo do Café Tricô e ações. Achei que não vale a pena comentar 2 trades que já tinham sido vistos por todo mundo. E também não comentei porque eu não vi erro neles. Eu não vi erro neles. Sim, levei loss aqui nessa operação do sidebar, levei loss na operação desse prefechamento de aversão, mas eles não foram errados tecnicamente falando. O dissecção de trades eu procuro fazer com que objetivo? Ali eu quero comentar o que eu fiz de errado. O que eu fiz de certo, muitas vezes, o que eu percebi que incorporou, mas mais especificamente falando, o que me importa é o que eu fiz de errado. Porque o cara montar um trade aqui, dentro de um inside bar, que ele sabe que tem 70 a 75% de acerto para o alvo, e ser estopado aqui, isso é estatística. Isso não é absolutamente nada mais do que estatística. Faz parte do jogo, faz parte do jogo, entre aspas. Faz parte de operar. Então, quando tu faz um trade, aqui eu vou botar, por exemplo, a estatística do preço fechamento de reversão. Então, essa é a estatística do preço fechamento de reversão num gráfico diário em Alpha 4 nos últimos 3 anos. O nível de acerto é 55%, com todas as médias alinhadas, né? Com a média móvel de 17, com a de 34, com a de 80 alinhadas. Né? Olha ali, ó. Stop ficando na mínima do candle. E o alvo, eu botei aqui um alvo de 5% para cima. Então isso aqui é estatística. É 55% de acerto. Tá? Com 34 trades. Ok? Ok. Então eu fiz 34 trades, 55% de acerto, só que a média de ganho minha, quando os trades deram certo, qual que foi? Foi de 5,06%. 5%. E quantos trades deram errado? Bom, quando os trades deram errado, eu perdi em torno de 2,67. Então o que eu tenho aqui de payoff? Eu tenho um payoff de 1,89 para 1. Quando eu ganho R$1,89. E quando eu perco 1. E eu acerto 55% das vezes. Pronto.
Pronto, isso é estatística. Eu preciso daí ficar chateado que eventualmente um preço de fechamento de versão como esse aqui, que deu entrada aqui, foi estopado aqui? Não, isso faz parte da estatística. Então, quando eu vejo um sistema operacional e quando eu estou operando um sistema operacional, eu não vou ficar muito preocupado se um sistema operacional me deu loss ou se ele me deu gain. Eu estou muito além disso. A minha preocupação não é o loss financeiro ou o gain financeiro. A minha preocupação e a preocupação de um trader profissional nunca é o financeiro do trade que ele executou. A preocupação de um trader profissional é eu quero acordar o dia de hoje e terminar o dia de hoje sem ter feito um trade errado. E o que é um trade errado? É um trade fora do método. É comprar acima do ponto de entrada, colocar um stop e tirar o stop, é botar um capital de risco maior do que seria o calculado. Isso é um trade errado. É um trade fora do método. Então, muito mais importante do que se refletir se eu tive um loss financeiro naquele trade ou se eu tive um ganho financeiro naquele trade eu fiz o trade no modelo certo, eu comprei no ponto correto de entrada, eu não comprei no ponto correto de entrada, eu utilizei o ponto adequado ou não, eu comprei o tamanho da posição certa ou não, eu segui o modelo ou não. Então os trades errados não são aqueles que nos dão prejuízo. Eu já tive trades em que eu ganhei muito dinheiro, mas foram trades errados. Porque eu ganhei dinheiro quando eu vi o mercado caindo, bateu no meu stop, eu tirei o stop um pouquinho, eu já fiz isso no passado, e o mercado voltou a subir, eu ganhei dinheiro, liquidei a operação. Isso é a pior coisa que pode acontecer para um trader. Ele sai do método dele e ele ganha dinheiro. Por que isso é ruim? Porque a possibilidade dele voltar para o método dele de forma adequada é mínima. E no futuro, o mercado vai cobrar a falta de metodologia, a falta de plano, a falta de foco, a falta de fazer aquilo que você deveria ter feito no ponto que você deveria ter feito. Então, quando que se erra um trade? Quando se opera fora do método. Ah, mas eu não tenho método, Storm, então tu não pode estar operando. Se vocês não têm um método de operar, você não pode estar operando. Se você não tem um sinal de entrada, um sinal de saída, você não pode estar operando. Se você está operando, está fazendo errado. Desde o início até o fim. Como é que eu faço para ter um método, Stormer? Cara, eu estou montando uma série toda sobre isso ali junto com a minha filha. Como se tornar um trader profissional. Assisto a parte 1, assisto a parte 2. Vai ter a parte 3 agora domingo, que eu vou explicar exatamente o que é o preço de fechamento de versão, que é o sinal de compra que eu vou estar ensinando para ela no domingo. E para vocês também, se vocês estiverem acompanhando junto comigo. Ok? Mas qual é a ideia de um trader profissional? O que separa um trader profissional de um amador? O que separa, basicamente, o trader profissional de um trader amador? É que o trader profissional tem o foco dele no método. O trader profissional se concentra no método. Não se concentra no resultado financeiro individual de cada trade. Ele se preocupa em fazer o trade da maneira correta, do início até o fim. Tem um foco nisso. Ok, meus amigos? Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço a todos vocês. Um excelente final de semana. Eu deixo um convite para vocês. Um convite para vocês no domingo participarem do Chat Position, 19 horas, para vocês poderem entender um pouquinho mais como é que funciona a dinâmica das operações num gráfico semanal, gráfico de Position. 19 horas domingo, um forte abraço, até lá, tudo de bom, até mais!